A semana tem início sob um ambiente carregado, quase sufocante, como se os segredos acumulados ao longo do tempo estivessem à beira de vir à tona de maneira irreversível. As verdades ocultas já não conseguem permanecer escondidas sem provocar consequências. Arminda sente a pressão aumentar quando Paulinho a confronta diretamente a respeito da enigmática casa de farinha. Tentando manter o autocontrole, ela desvia do questionamento, conduz a conversa para outro caminho e evita oferecer respostas claras. Ainda assim, sua postura cautelosa e defensiva só reforça a impressão de que existe algo muito mais sério e comprometedor por trás daquele mistério. Ao mesmo tempo, Casper compartilha com Stephanie uma revelação inquietante. A escultura das Três Graças estaria envolvida em uma antiga maldição. Segundo ele, todos que tentaram se tornar donos da obra acabaram enfrentando perdas, traições ou quedas dramáticas. O que poderia parecer apenas uma história folclórica ganha contornos sombrios na maneira como ele relata os fatos. Suas palavras carregam tensão, como se o próprio Casper temesse estar sendo puxado para as consequências desse jogo perigoso. Em outra parte da trama, Bagdá decide manter Lucélia completamente afastada da verdade sobre o pacto que firmou com Casper. O silêncio cria uma distância discreta, mas crescente, entre os dois. Lucélia percebe que algo não está certo, embora não consiga definir exatamente o que a incomoda. A situação se agrava quando Bagdá, de forma ríspida, a expulsa de casa. Abalada e sem rumo, ela encontra apoio em Vandilson, que prontamente se oferece para ajudá-la, embora suas intenções ainda não estejam totalmente claras. Enquanto isso, Leonardo flagra Viviane na companhia de Angélico em um bar. A cena o atinge profundamente, despertando ciúmes e desconfianças. A relação já fragilizada entre eles sofre um novo golpe quando a delegada Marisa prende Viviane em flagrante no âmbito das investigações sobre a falsificação de medicamentos. A prisão provoca um abalo na família e intensifica ainda mais o conflito entre Leonardo e seu pai, Ferretti. Convencido de que Ferretti manipulou a situação para proteger seus próprios interesses, mesmo que isso significasse prejudicar a própria filha, Leonardo rompe de vez com o pai e passa a vê-lo como um adversário. Determinado a expor a verdade, ele se aproxima do grupo liderado por Rogério, disposto a colaborar para derrubar Ferretti. Na delegacia, Paulinho adota uma postura mais rígida e aprofunda os interrogatórios. Ele chama Ferretti para esclarecer as denúncias feitas por Arminda e pressiona Gerluce, que acaba admitindo ter sido a responsável por arquitetar o plano de roubo das Três Graças. Contudo, durante o depoimento, Zenildo intervém de maneira calculada, tentando conter o alcance das declarações para evitar consequências ainda mais graves. Júnior começa a perceber ligações preocupantes entre os acontecimentos. Suspeitando de uma possível parceria entre Casper e Bagdá, ele confronta Casper sobre o envio do bandido ao Ferro Velho. As respostas evasivas apenas alimentam suas suspeitas. Paralelamente, Joaquim sugere que Júnior se aproxime da galeria e de Meg, utilizando a convivência como estratégia para acompanhar discretamente os passos de Casper sem levantar suspeitas. A história ganha um novo elemento de tensão, quando Casper analisa a bala que atingiu Bagdá e afirma que o disparo parece ter sido feito por um civil, e não por alguém ligado ao crime organizado. A declaração deixa Bagdá intrigado e levanta novas hipóteses sobre quem estaria por trás das tentativas de silenciamento. Com o avanço das investigações, Gerluce é oficialmente intimada e baila a prestar depoimento sobre o desaparecimento da escultura. Paulinho também a confronta a respeito das receitas médicas utilizadas por Consuelo para adquirir medicamentos fornecidos por Viviane. Embora consiga se esquivar das questões mais delicadas, a postura de Gerluce começa a despertar desconfiança, até mesmo entre seus aliados. O momento mais decisivo da semana acontece quando Arminda resolve agir por conta própria. Primeiro, ela utiliza um sonífero fornecido por Helga para fazer Ferretti adormecer. Depois marca um encontro com Joaquim no Ferro Velho e repete a estratégia, colocando a substância em sua bebida. Com Joaquim inconsciente, ela inicia uma busca cuidadosa pelo local. Após vasculhar esconderijos, abrir compartimentos e enfrentar o medo constante de ser descoberta,
Arminda finalmente encontra as três graças escondidas no ferro velho. Ao se deparar com a escultura, fica momentaneamente sem reação. Naquele instante, compreende a dimensão do risco que assumiu ao se envolver tão profundamente naquela disputa. Sem levar a peça naquele momento, ela decide sair, prometendo voltar mais tarde para recuperá-la. No entanto, ao despertar, Joaquim percebe que foi dopado e constata o desaparecimento da escultura. A sensação de que o cerco está se fechando se torna cada vez mais clara. João Rubens passa a estranhar as atitudes cada vez mais instáveis de Casper, enquanto os investigadores identificam incoerências evidentes entre os depoimentos de Casper e João Rubens. Juquinha encontra um fio de cabelo grisalho preso à máscara usada por Casper. Um detalhe aparentemente pequeno, mas que pode se transformar em uma prova decisiva. Convocado em a depor, Josefa opta por alegar falhas de memória para não se comprometer. Ainda assim, essa estratégia não diminui a pressão sobre ela. Em determinado momento, decide confrontar Arminda diretamente, deixando claro que sabe mais do que demonstra. Paralelamente, Bagdá se emociona ao ver o cartaz anunciando sua exposição, talvez enxergando ali uma oportunidade de reconhecimento ou recomeço. Contudo, a simbologia das três graças continua projetando sua sombra sobre todos os envolvidos. Ao final da semana, as alianças mostram sinais de desgaste. Os segredos começam a vir à tona, e a suposta maldição mencionada por Casper revela-se menos como algo sobrenatural e mais como o resultado inevitável da ambição desmedida, da traição e da ganância. A escultura desaparecida deixa de ser apenas uma peça de valor artístico e se transforma no centro de um conflito silencioso, em que cada personagem precisa enfrentar as consequências das próprias escolhas.